Olá, irmãos, boa noite, a paz de Jesus. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Continuamos nesse propósito e queremos desejar a você, de uma forma muito especial, que hoje acessa o nosso canal pela primeira vez. Com carinho e com o nosso coração cheio de amor, que nós pedimos licença para entrar na sua casa e compartilharmos a palavra de Deus e juntos, em propósito, nós adorarmos ao Senhor. Gostaríamos de, antes de cantarmos algumas canções, lermos um texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos capítulo 27. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois na adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Essas são as promessas de Deus para mim e para você. E nós podemos continuar fazendo a leitura do versículo 7 e fazer dela a nossa oração. E dessa forma, eu convido você aí na sua casa a juntos orarmos a Deus. E depois nós vamos adorar o seu santo nome, porque Ele cumpre as promessas que Ele faz. Senhor, ouve a nossa voz, nós clamamos. Tem compaixão de nós e responde-nos. Ao nosso coração ocorre buscar a Tua presença. E nós buscaremos, Senhor, a Tua presença. Não se esconda, Senhor. Não escondas de nós a Tua face. Não rejeites os Teus servos. Tu és o nosso auxílio. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se até mesmo meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, nós adoramos o Teu nome, porque sabemos que Tu estás conosco. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. Vamos adorar ao Senhor? Do Senhor se revele a ti, que o Senhor te alcance e te dê a paz. Que a bênção e cuidado, que a face do Senhor se revele a ti, que o Senhor te alcance e te dê a paz.
face do Senhor se revela a ti, que o Senhor te alcance e te dê a que o favor dele te alcance e a sua dependência, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que o favor dele te alcance e a sua descendência, tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que o favor dele te alcance e a sua descendência, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que o favor dele te alcance e a sua descendência, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença vai à frente e atrás, do seu lado e ao redor e por dentro. Ele é por ti, ele é por ti, de manhã e de tarde, na entrada e saída, no seu choro e alegria. Ele é por ti, 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 ele é por ti.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei e te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo, trabalha. Mesmo quando não sinto, trabalha. Você está no controle. Você está no controle. Mesmo quando não vejo, trabalha. Mesmo quando não sinto, trabalha. Você está no controle. Você está no controle. Mesmo quando não vejo, trabalha. Mesmo quando não sinto, trabalha. Você está no controle. Você está no controle. Mesmo quando não vejo, trabalha. Mesmo quando não sinto, trabalha. Você está no controle. Você está no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu
Glória a Deus. Como é bom poder adorar o nome do Senhor e poder sentir a sua presença bem pertinho de nós, no nosso meio, na nossa casa. Esse é o momento onde nós destinamos na nossa celebração para estimular as pessoas, ensinar as pessoas acerca de um princípio, acerca de um propósito que Deus estabeleceu e deixou para nós nas Escrituras: as contribuições, ou seja, os dízimos e as ofertas. E queremos pedir, principalmente a você, que faz parte desta comunidade, desta família da fé, que não abandone esses princípios, porque nesse momento de dificuldade, certamente a casa de Deus, ela precisa ser mantida, ela precisa cumprir com os seus compromissos, e eu tenho certeza que você entende esse princípio e esse propósito. Numa oportunidade, em Êxodo capítulo 25, logo após o povo ter sido resgatado, o povo foi resgatado da escravidão do Egito, das garras de Faraó, e o povo então peregrinava no deserto. Na oportunidade, quando Deus livra o povo da escravidão do deserto, Ele orienta aos seus filhos que não saiam do Egito sem recursos, sem ouro, sem prata, sem tecidos. Então, quando eles saem de lá, eles saem com utensílios ou com travou. Como é que eu posso usar um nome quando eles saem de lá com... Não é ofertas. Objetos. Não é oferendas, não é primícias. É produtos, por exemplo. Mercadorias? Não é mercadorias, é tipo especiarias. Ah, galo velho. Isso. Aí tu edita lá, né? Deus então dá ao povo uma instrução que eles não saiam de lá sem especiarias nas suas mãos. Sabe por quê? Porque logo depois, Deus, segundo o seu propósito, orienta Moisés a construção do tabernáculo. E aí no capítulo 25, Deus chama o povo, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim. Ele dá uma lista de produtos que o povo traria e colocaria nas mãos de Moisés para a construção do tabernáculo. Eu e você temos uma missão diante de Deus, que é continuar expandindo o seu reino e a sua palavra, e para isso nós contamos com a sua colaboração. Mas nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, também queremos fazer um pedido a você: seja generoso com todas as pessoas que estão ao seu lado. Deus nos chamou para ser sal e luz, e é nos momentos difíceis que eu e você podemos manifestar o coração generoso de Deus e o amor de Deus. Eu quero orar para que Deus possa prover acerca da sua vida, e eu quero orar para que não falte nada na sua mesa, não falte nada na sua casa. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos nossos irmãos. O Senhor sabe das necessidades que podem se abater sobre o momento que nós estamos vivendo. Mas aqui fica o nosso clamor, aqui fica a nossa oração. Primeiramente para que o teu povo, assim como nós vimos na tua palavra, que deveria ofertar ao Senhor segundo a disposição da generosidade de cada coração, que haja esse princípio de generosidade em cada coração. E ao mesmo tempo nós queremos pedir que o Senhor derrame abundantemente sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um,
sobre o trabalho de cada um. Este é o nosso pedido, este é o nosso propósito, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nos guarda e nos livra de toda dificuldade que pode sobrevir sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Estão aqui as nossas contas, estão aqui os meios pelo qual você pode contribuir conosco. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Olá pessoal, vamos aos nossos avisos da semana. Como você já sabe, nós não estamos tendo mais culto presencial aqui na igreja. Porém, todas as quartas e domingos nós temos nosso culto online no nosso canal do YouTube. Quartas às 19h30 e domingo às 19 horas. Nós queremos estar perto de você. Por isso, na descrição aqui deste vídeo, nós temos os nossos links de Facebook e Instagram. Você pode ir lá e receber mais informações sobre a nossa igreja. Também no nosso Instagram, nós queremos que você faça uma selfie deste culto. Vá ali perto da TV ou do computador, aonde você está assistindo, e faça uma selfie, compartilhe, marque a casa de oração. Devido ao Covid-19, todos os nossos eventos até o final de maio estão cancelados. Mas, referente aos nossos cultos presenciais, em 15 dias desde o comunicado oficial, nós traremos atualizações a você. Neste momento de crise, nós, quanto igreja, entendemos a necessidade de estar em oração. Por isso, nós criamos um relógio de oração 24 horas. E como você pode participar desse relógio de oração? Vá até as nossas redes sociais e coloque o seu nome e o horário que você estará orando. Se todos nós colocarmos o nosso horário ali, nós, quanto igreja, estaremos orando 24 horas por dia. O mundo conta com a nossa oração. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Tome cuidado para que ninguém pague mal com mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer bem uns aos outros e também àqueles que não são irmãos na fé. 1 Tessalonicenses 5:15. Todos pecaram e se afastaram da maravilhosa glória de Deus. Romanos 3:3. Porque vivemos pela fé, mas não pelo que vemos. 1 Coríntios 5:7. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Isso é o que Ele quer de vocês, por estarem unidos a Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Confie no amor de Deus para todo sempre. Salmo 52:8. Fala galera, meu nome é Davi, a gente tem um recadinho importante para você. Momento Casa Kids. Pais, grave um vídeo do seu filho falando um versículo. Envie o vídeo para esse número aqui. Não esqueça de gravar com o seu celular assim. É isso, galerinha. Vamos decorando o versículo. Boa noite, irmãos. Que noite agradável é essa, no qual nós podemos juntamente estarmos reunidos, meditando na palavra de Deus. E estamos já há 4 quartas-feiras anteriores, estávamos na série de mensagem, assim na terra como no céu, e cremos que foi um tempo oportuno da parte de Deus para a gente estar falando sobre esse assunto. A primeira quarta falamos sobre essa introdução. Num segundo momento nós falamos sobre a oração do Pai Nosso. Depois falamos na terceira sobre o Sermão da Montanha. E na última quarta-feira nós falamos a chegada do reino, a cruz como coroação do rei. E hoje nós vamos falar vivendo no reino. Inclusive, essa fala, assim na terra como no céu, ela está introduzida na oração do Pai Nosso, que é muitíssima conhecida de todos, né? E eu creio até que seja um tempo onde nós temos feito essa oração,
pedindo para que Deus estabeleça aqui na terra a sua vontade, os seus desejos. E ainda hoje vi uma postagem que diz o seguinte: o Pai colocou a humanidade no cantinho do pensamento. E então, para a gente refletir um pouco, né? Diante de tudo aquilo que nós temos vivido, Deus colocou a humanidade no cantinho do pensamento. Mas nós, quanto filhos, nós, quanto comunidade, quanto igreja, nós já nos reunimos, nós já pensamos muito a respeito da vida, a respeito da vontade de Deus. E nesta noite, então, já trazendo a referência da semana passada, que Jesus Cristo, na cruz, Ele cumpriu toda a sua missão. E muito mais do que passarmos para nós, referente ao seu poder, talvez alguns ali que assistiam a sua crucificação, poderiam até ter alguma dúvida, como assim Ele sendo Deus não desce dessa cruz? Mas nós vimos ali que na crucificação, muito mais do que o seu poder, Ele demonstrou a humanidade, o seu amor. Um amor que nos constrange, um amor que não foi por alguns, mas um amor que é pela humanidade toda, por todos nós. E depois da sua crucificação, nós temos a sua ressurreição. Estamos próximos da Páscoa. Daqui mais uns dias iremos comemorar que Cristo, Ele reina, Ele vive, Ele está sentado à destra do Pai. E vimos então que Jesus dá essa missão em Atos capítulo 2, para que o povo ali ficasse reunido até serem revestidos do Espírito Santo. Então sabemos que a obra do Espírito Santo, ela se dá para a igreja. O Espírito Santo está conosco até que terra e céu possam se fundir. Nós temos o auxílio do Espírito Santo que está conosco. Então hoje vemos que, quanto igreja, nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus para cumprirmos essa mensagem deixada por Jesus, né? Que devemos refletir a imagem de Deus, a imagem do seu senhorio. E é justamente o Espírito Santo que nos capacita a cumprirmos essa missão. E depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e ele dá uma orientação que nós vemos lá em Mateus 28, a grande comissão, que está a partir do verso 18 até o 20. Jesus disse o seguinte: então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, né, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Então ali Jesus ressalta sobre a sua autoridade. A autoridade, nós entendemos que essa palavra, ela diz respeito a um governador, a um representante legal de um governo. Então Jesus, ele entende a sua missão e ele ressalta para os seus discípulos sobre o seu governo. E nós vemos também em Isaías 9, verso 6, o profeta já nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz, porque sobre os seus ombros foi constituído toda a autoridade. E nós vemos também em Mateus 16, do 13 ao 19, vemos que sobre essa autoridade de Jesus, diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista,
outros Elias e outros ainda, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta, né? E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você, Pedro, né, que você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então vemos aqui que Pedro, ele tem uma revelação através do Espírito, dando uma resposta diferente de todos aqueles que rodeavam Jesus. Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vemos que através dessa revelação divina que Pedro teve, Jesus disse, sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. E nós somos a igreja. Nós somos muito mais do que um lugar físico onde nós nos encontramos. Nós somos um organismo vivo. Nós recebemos a vida de Cristo. Nós entendemos que através desta revelação de que Cristo vive, nós temos esse entendimento, já que as portas do inferno não prevalecerão mais sobre a igreja. Eu e você somos a igreja, quanto comunidade, quanto organismo vivo. Entendemos que as portas do inferno, as portas da morte, já não nos detêm mais, porque a morte foi vencida há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Então Jesus já nos deixa essa trajetória muito clara. Dizei e se afirmem sobre esta palavra, que eu irei edificar a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer, e tudo aquilo quanto vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que vocês desligarem será desligado. Isso nos trazendo uma conotação que nós, quanto igreja, nós temos o entendimento do que a palavra de Deus nos diz, e como que nós devemos nos adequar, o que nós devemos orar. Não é que nós vamos fazer apenas pegar essa parte da palavra e nos fazer aquilo que é conveniente, falar coisas aleatórias, dizendo que nós vamos ligar ou desligar. Não, não é isso. Mas trazendo o esclarecimento dessa passagem, que nós quanto filhos, que nós quanto igrejas, que conhecemos esse desenho do Pai, nós temos essa autoridade para ligar e para desligar. Então, nós entendemos que temos autoridade quanto igreja. E ali nós vimos também que Jesus disse, vão, ide, em outras traduções. Para que nós possamos ir, nós precisamos entender. Ninguém vai a algum lugar sem entender ou sem ter um propósito. E muitas vezes nós vemos que igrejas a nível nacional, a nível de mundo, estão com seus templos, com seus locais superlotados, e muito pouco se apropriando dessa palavra, dessa ordenança que Jesus nos deu. Ide, vão por todo lugar e façam discípulos. Então, esse é um tempo que nós precisamos compreender, ir, como que nós vamos. Primeiramente nós, quanto igreja, nós precisamos entender esse chamado, nós precisamos ter essa revelação que Pedro teve. Porque se nós não tivermos essa revelação que somos filhos e que nós pertencemos a um reino, muito mais do que algo natural, daquilo que nós vemos, que nós somos pertencentes a um mundo, a uma sociedade. Nós, quanto igreja, precisamos entender que nós somos parte de um reino, que nós temos uma ordem desse reino, que nós devemos ir, que nós devemos avançar.
por todo lugar. E quando eu entendo isso, daí sim eu me movo, eu vou, eu sou encorajada a ir, depois que eu entendo esse propósito. E na sequência Jesus disse: vão, façam discípulos. Que palavra é essa? Vão, façam discípulos. Jesus disse: ei, se vocês são meus filhos, vocês carregam dentro de si o meu DNA, vocês vão reproduzir isso também. Vai ser algo contagiante onde vocês andarem, por onde vocês passarem, vai ser algo natural. Nós vemos isso também quando Jesus esteve entre nós. Por onde ele passava, as coisas eram transformadas. Por onde ele passava, milagres aconteciam. Por quê? Porque ele carregava dentro de si autoridade. Ele carregava dentro de si uma missão mais excelente, que era muito clara, do Pai sobre a vida dele. Então, tudo aquilo que o desfocava, tudo aquilo que talvez queria roubar o plano divino, aquilo que estava estabelecido no céu, Jesus reconhecia tudo que estava à sua volta e simplesmente desprezava, simplesmente colocava para o lado, porque ele entendia a sua missão, mas por onde ele passava, ele trazia essa conexão do reino para as pessoas. E nós também somos chamados a fazer discípulos. É como uma criança. A criança, ela vê dentro da sua casa, ela vê no meio onde ela convive, ela reproduz os comportamentos da sua casa, às vezes do seu pai, da sua mãe. Por quê? Porque é um modelo para ela. Então, se nós efetivamente, se nós de forma autêntica somos discípulos de Cristo, por todo lugar onde nós passamos, nós vamos fazer discípulos, porque nós entendemos essa chamada de Jesus para nós, quanto filhos. E ele diz: vão, façam discípulos, e ele diz, por todas as nações. Talvez você possa pensar: poxa, mas eu não estou com grana, nem posso sair do meu país nesse momento. Não é isso. É que mundo? É todo lugar que por todo lugar onde eu vou. Esse é o meu mundo. Eu não sei qual é o seu mundo, se o seu mundo é um bairro, se o seu mundo é uma cidade, se a sua influência é sobre um estado, se a sua influência é sobre um país, se a sua influência é apenas sobre a sua família, ou se a sua influência é apenas dentro da sua casa. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que você tem uma missão, que Jesus te chama a fazer discípulos e que você possa ir por todo lugar, cumprindo essa ordenança de Jesus para as nossas vidas. Então, o seu mundo é todo lugar de atuação no qual você pode desenvolver o seu chamado. Batizando, cumprir as ordenanças, aliança com Cristo e o novo nascimento. Então, não é apenas falar, mas é ensinar, é batizar, é ensinar as pessoas a cumprir tudo aquilo que as Escrituras dizem. Ensinando também a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Ninguém cresce ou se desenvolve na sua fé sem ensinamento. Sabemos que ensinar é algo valioso. Não são todos que têm essa habilidade do ensino, mas sabemos que quando nós conseguimos transmitir, influenciar e ensinar, ensino leva tempo, ensino exige dedicação. Sabemos que em tudo isso Jesus nos deixou, que não é apenas para fazer um movimento, mas para ensinar, é para fazer discípulos. E é por todo lugar, e que é para a gente ir a todo momento, entendendo aquilo que Ele nos deixou. E em Filipenses 2, 5 a 11, nós temos aqui uma passagem que diz o seguinte, que nós devemos ter a mesma atitude que Jesus teve, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele podia pegar-se, mas ele se esvaziou e vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele quis deixar essa mensagem para nós, a fim de que nós captássemos. Primeiro, que Ele nos deu uma missão, e Ele nos deixa claro sobre a sua aqui na terra, que Ele não usou da sua glória, do seu poder de ser Deus, mas Ele se humilhou, Ele foi servo em todo o tempo, Ele veio até a terra para nos servir, para entregar tudo aquilo que Ele tinha e cumprir para nós, quanto humanidade, cumprir os planos de Deus, cumprir aqui na terra os planos que haviam no céu. Em João 13, a partir do verso 4 até o 15, diz o seguinte, que um dos seus últimos momentos, Jesus faz a ceia com seus discípulos, e diz no verso seguinte: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-os os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Então nós vemos aqui que Jesus quis nos deixar esse exemplo pouco antes da sua crucificação. Ele quis deixar um exemplo muito próximo para a gente. E Pedro disse: como assim, Jesus, você vai lavar os meus pés? Jesus disse: Pedro, talvez você não compreenda agora o que eu estou fazendo. Isso é tão pouco do que eu ainda irei fazer. Eu irei me entregar, Pedro, totalmente, sem reservas. Eu irei verter, Pedro, até a última gota de sangue. Então, quando nós falamos aqui, nós entendemos que Jesus, em todo o seu tempo, Ele se colocou numa posição de servo. E hoje, quanto igreja, nós temos essa missão de ir, de ensinar, de fazer discípulos. E muito mais do que isso, nós estamos numa posição de sermos servos. Lavar os pés, Jesus ali baixou-se para lavar os pés. Nós entendemos que era um ritual, era um meio que eles tinham antes da ceia, sempre de se lavar os pés, porque faziam às vezes caminhadas longas. E lavar os pés é alívio. Talvez aqueles que já fizeram algumas trajetórias de chinelo, ou com alguma sandália pela estrada de chão, ou coisa do tipo, isso vai nos trazendo uma certa agonia, isso vai deixando os nossos pés um pouco incomodados.
Eu imagino antigamente nas trajetórias que eles faziam. Então, quando se fala em lavar os pés, vemos que se fala sobre alívio, sobre trazer esperança. Hoje nós estamos vivendo um tempo, eu não digo nem a nível de cidade, nós estamos vivendo um tempo a nível de mundo, onde nós, igreja, precisamos nos posicionar na autoridade da qual nos foi constituída, não algo visível, mas nós temos uma autoridade dos céus, e nós somos igreja, nós temos autoridade para servir, para trazer alívio, para trazer esperança. Também sobre tirar o pó, que era o que se acumulava aos pés, né, daqueles que estavam nas suas jornadas. Hoje também nós somos chamados, quanto filhos, quanto igreja, para proclamar para uma sociedade que talvez está desesperada, talvez para uma sociedade que está com medo, que até então estava muito segura, através dos seus recursos, através dos seus meios, do seu trabalho. Talvez as pessoas estavam muito seguras, que estavam saudáveis, que estavam levando a vida. Mas hoje nós vemos que já psicólogos, pessoas da área da saúde mental, já estão se preparando, porque entendem que diante de todo o caos que estamos vivendo, aqui nessa vida terrena, as pessoas encontram-se em desespero, encontram-se atemorizadas, mas nós carregamos conosco uma mensagem que, assim como Jesus abaixou-se e lavou os pés, tirou o pó, nós também entendemos que nós podemos, além de trazer alívio, nós podemos trazer limpeza, nós podemos dizer que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, ele foi vertido e ele nos purifica e ele nos limpa. E nós não precisamos mais temer, nós não precisamos mais ficar enlouquecidos, aterrorizados, porque sabemos que através de Cristo Jesus se abriu um novo e vivo caminho para todos aqueles que creem. Nós carregamos dentro da nossa boca, no nosso coração, no nosso espírito, essa revelação de que Cristo Jesus é real e Ele tem poder para nos limpar, para tirar dos nossos pés toda a fadiga, toda a sujeira, todo o pó. Ele tem o poder de nos aliviar. Então, se humilhar, né? Que nós já lemos lá no texto de Filipenses que ele se humilhou. Ele se humilhou se abaixando. Essa era uma posição do menor servo da casa na antiguidade. Então, o menor servo que lavava os pés, que se baixava e fazia esse ritual. Então, Jesus, ele disse, eu sendo mestre, eu fiz isso, eu quero deixar o exemplo para vocês. Então, hoje, nós também devemos de nos abaixar, devemos nos colocar nessa posição de servo. Muitas vezes sabemos que o ser humano, ele ainda corre numa linha muito egoísta. Vimos aqui há poucos dias nas notícias que saiu uma notícia dos Estados Unidos referente ali ao medicamento. E nós vimos que as pessoas apenas pensaram em si próprias. Talvez elas nem continham nenhum resfriado, nada. Mas já em prevenção elas correram e foram às prateleiras das farmácias e pegaram esse medicamento, às vezes nem precisando fazer uso. Então nós vemos ainda que muitas pessoas, às vezes, que não refletem sobre a vida. Como eu disse, né, lá no início, talvez Deus colocou a humanidade no cantinho do pensamento. Então, talvez elas não refletem, elas vão vivendo a vida, elas vão andando na agitação do seu dia e elas não pensam no exemplo que Cristo deixou para nós, que Ele sendo mestre e Ele sendo Deus, Ele se humilhou e nos serviu. Então, já para ir finalizando nesta noite, entendemos que temos a maior e mais relevante missão sobre a terra. Se você é filho, você que nos assiste nesta noite, eu creio que você é. Se você é filho, você carrega contigo a maior e mais relevante missão dada para todos os homens. Billy Graham
já diz na sua jornada, que alguns convidaram ele para fazer parte politicamente. Ele disse: eu não vou me rebaixar, eu estou engajado na maior missão que me foi proposta, que nos foi dada. Então, para ir finalizando, eu quero compartilhar com vocês nesta noite o texto de 2 Coríntios 5, do verso 14 ao 19, que diz o seguinte: diante desta missão maior e mais relevante que nós temos, Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Desse modo que, agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, a missão da igreja de ser embaixadora desse reino entendemos que essa missão da igreja, ela está diretamente ligada ao Espírito Santo, que nos reveste dessa autoridade e que nos impulsiona e que nos convence a irmos e traz ao nosso espírito todas essas verdades, que Jesus, ele nos reconciliou com Deus, e nós logo temos o ministério da reconciliação. Nós não carregamos conosco essa mentalidade que se somos servos, que se somos filhos e estamos salvos, está tudo resolvido para conosco. Não, eu e você carregamos essa missão dentro de nós, que nós também somos reconciliadores daqueles que estão necessitados do amor de Deus. Esse é um tempo propício para a igreja avançar, para a igreja proclamar por todo canto que nós somos reconciliadores, que nós carregamos uma mensagem de Jesus Cristo que nos reconcilia. E ali diz, Deus está fazendo o seu apelo ao mundo por intermédio de nós. Deus quer fazer o seu apelo aos 4 cantos do mundo por intermédio da minha e da sua vida. É responsabilidade nossa, quanto igreja, a proclamarmos que existe um Deus que talvez está com o fone de ouvido bem alto, com som bem alto, gritando aos 4 cantos: ei, existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos trazer vida, e através dele, ele nos reconciliou com Deus, e também ele quer reconciliar a sua vida com Jesus Cristo. Então nós estamos fazendo um apelo ao mundo. Deus está fazendo um apelo ao mundo por intermédio de nós. E como nós lemos ali no final de Mateus, da grande comissão que Jesus faz aos seus discípulos, ele diz no final do texto: e eu estarei com vocês para sempre, até a consumação dos séculos. Ei, nós não estamos sós. Talvez se você está na sua casa, recluso, sozinho, eu quero lhe dizer uma boa notícia: você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está conosco. Esta é uma promessa verdadeira, que Ele está conosco
todos os dias, até terra e céu se fundirem. Ele é presente no nosso meio, Ele é presente na sua vida, Ele é presente na minha vida, nos dando essa incumbência de proclamar ao mundo, de fazer esse apelo ao mundo, que Jesus Cristo morreu e Ele deseja nos salvar, porque muito mais do que isso, que nós já sabemos o que diz na palavra de Deus, que tudo isso vai passar, mas nós temos um lugar de eternidade que nos pertence quanto igreja. Então, Ele está nos capacitando para essa missão que Ele mesmo nos confiou. E eu convido você, neste momento, a colocar a mão sobre o seu coração e fazer uma oração, pedindo a graça de Deus, a sabedoria, para que todos os dias você possa ser um proclamador, você possa ser um embaixador, você possa ser um representante legal de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, te agradecemos, Senhor, pela missão dada à igreja, e nós somos a tua igreja, eu, a cada um dos meus irmãos que ouviram essa palavra, nós somos a igreja viva, e nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê sempre sabedoria, graça e discernimento do Teu Espírito, para proclamarmos as boas novas do Teu reino e cumprirmos aqui na terra, no dia de hoje, no tempo que nos resta, proclamarmos e anunciarmos o Teu amor, que o Senhor vivo está, o Senhor não está mais pregado naquela cruz, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e o Senhor está à direita do Pai, e nós somos co-herdeiros contigo, nós temos um lugar no qual o Senhor já conquistou para nós. Sabemos, Pai, que tudo isso é passageiro e que nós temos um lugar de eternidade, um lugar onde nada será consumido, onde traça e nem ferrugem, Senhor, irão deteriorar aquilo que tem nos céus. Por isso, Pai, nós compreendemos isso e nós queremos proclamar a todos aqueles que nos cercam, que os teus braços de amor estão estendidos a todos aqueles, Senhor, que te aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas. Muito obrigada por esta mensagem. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é viva. E um dia o teu Espírito Santo nos convenceu desta mensagem. E nós queremos, quanto igreja, na autoridade que Jesus nos deu, proclamar esse evangelho vivo e verdadeiro. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Que assim seja, que a tua paz, que o teu refrigério e as boas novas venham sempre sobre as nossas vidas, nos trazendo refrigério, alegria no nosso espírito. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos, Pai, agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que possamos estar orando em todo o tempo por todos os profissionais da saúde, por todos aqueles que se encontram enfermos, que eu e você, quanto igreja, possamos proclamar por meio das nossas orações palavras de vida. E também quero deixar um recadinho aqui, que nesse final desse culto nós vamos finalizar de uma forma diferente, adorando a Deus, e nos encontramos no domingo novamente. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, vive está, vive está, vive está, vive está.